Hoje aqui no escritório, na Talk Power, recebendo a Lu. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo. Lu do Agro, que além de mentorada, ela é uma grande parceira. Eu convidei a Lu para a gente bater esse papo, para levar essa informação. Lu, você que é especialista em comunicação, o seu Instagram é Lu do Agro, mas vocês têm uma empresa de comunicação muito relevante no Brasil, que fazem trabalhos incríveis, o canal no YouTube depois tá aqui até o canal do YouTube de vocês. Mas Lu, eu gostaria de bater um papo com você para explicar para a audiência justamente sobre essa habilidade de comunicação. A comunicação ela passou por uma certa transformação nos últimos tempos, assim como muitas coisas, tem inteligência artificial, enfim. Eu sou formado em marketing, eu fiz marketing, só que com 30 anos eu fui fazer marketing. O marketing eu vivo ele desde os meus 14 anos, foi quando eu comecei a fazer os meus shows mesmo e vender minhas apresentações. Mas eu gostaria, Lu, por gentileza, fale para a nossa audiência qual a importância da comunicação, de onde vem a comunicação e o que é uma comunicação estratégica, não só para o agro, mas para todos que estão nos assistindo, servidor público, empresários, empreendedores. Olha, Vitor, eu costumo dizer que comunicar é igual beber água. Ninguém vive sem beber água. E água de qualidade. Água ruim não vai surtir efeito ou vai te trazer problemas. Comunicar é do mesmo jeito. E eu sempre falo, é desde o bom dia que a gente começa até um vídeo que a gente vai produzir para surtir efeito. Eu preciso ter estratégias, eu preciso ter técnicas de comunicação. Não basta simplesmente comunicar por comunicar. Tenho falado muito isso. E você disse, né, você veio fazer marketing já um pouco mais tarde. Eu sempre falo que a minha comunicação vem lá da essência. Eu tinha 6 anos de idade, eu dizia que eu ia ser jornalista, que eu ia ser comunicadora. Fiz jornalismo, realizei esse sonho. Depois fiz também agronegócio, eu digo que eu sou aficionada por conhecimento. Chegou um momento que eu percebi, não, nem tanta academia também, né? Tem outras fontes de conhecimento. E de lá para cá eu venho construindo esse processo e cada vez mais percebendo que comunicar não precisa daquela coisa do rebuscado, de palavras difíceis. Quanto mais acessível, quanto mais compreensível, melhor. Quanto mais você se antecipa com um processo de comunicação, com uma história bem contada, com uma técnica clara, você alcança resultados. E você comentou que você fez agronegócio, mas você nasceu no agro, né, Lu? Nasci no agro. Então você tem essa conexão muito forte no agronegócio, as pessoas mais próximas conhecem, mas quem não conhece, qual é a sua história, essa sua paixão, essa sua conexão com o agronegócio? Então, eu sou neta de um gambireiro, filho de italiano, de Minas, passou por Goiás, na década de 70, veio para o Tocantins. E aqui começou a sua história com uma família de 5 filhos. Então, eu cresci numa das partes dessa fazenda que meu avô comprou quando veio para cá, e ele tinha uma história muito bonita, né? Minha mãe às vezes comenta, meu pai guardava dentro de casa uns pacotes que pareciam rapadura, naquele tempo não tinha banco, então aqueles pacotes marrons eram o dinheiro das negociações, da compra das tropas, dos gados, aquele tempo tocado na estrada. E aquilo, sempre ouvindo aquelas histórias, não tive a oportunidade de conhecer meu avô, faleceu muito cedo, mas eu sempre imaginava como transmitir isso para as pessoas. Não só o legado do meu avô, mas o legado de tantas pessoas que construíram essas histórias do agronegócio, tal qual a música, né, da Poeira do Laço, toca ali, você imagina a poeira, o cheiro, aquela história. Ali, aquela música é um processo de comunicação muito bem feito. Sim. Então, como que eu posso fazer isso? E hoje, até o agronegócio passou por essa transformação e no começo da nossa conversa você falou sobre o digital. Hoje eu vejo alguns empresários, alguns produtores se posicionando forte no agronegócio e se é a potência que vocês têm dentro da agência, da empresa que vocês têm
de organizar, de pegar e transformar uma história e vocês transmitem emoção, vocês colocam storytelling. É impressionante os vídeos que a Engenho produz, que é a empresa deles. Lu, qual o diferencial hoje para ter um posicionamento forte que você pode falar para quem é do agronegócio, servidor público ou empresário? Comunicação estratégica. O que é a comunicação estratégica para vocês? Para você se posicionar, antes de mais nada, muito obrigada. Fico feliz em perceber, por exemplo, que você que não lida diretamente com o agro consegue compreender a mensagem que a gente passa ali através dos nossos vídeos. E talvez a resposta esteja justamente aí. A comunicação estratégica, principalmente no agronegócio, não é falar técnico dentro da porteira. Eu não estou falando entre técnicos. O agronegócio chegou o momento que ele precisa comunicar para fora. O processo de comunicação interna do trator, da calagem, está muito clara lá dentro. O agrônomo, o zootecnista, o profissional responsável, o RT, né, o responsável técnico, está muito bem alinhado lá dentro. Agora, para eu transcender essa comunicação, fazer o meu posicionamento para fora da porteira, aí sim, estratégica como, Luzene? Simples, real tal qual ela é. Um ponto que eu bato muito do agronegócio. Não vamos viver de responder nota de repúdio. Ai, segunda-feira sem carne, a pecuária. Ai, nota de repúdio, vamos bater na tecla, porque nós pecuaristas produzimos com qualidade, com genética. Por que estrategicamente eu não me posicionei antes e contei a minha história? Eu esperei alguém bater para eu ir me defender? E até a parte técnica, Lu, que você comentou, eu vejo que viajo, faço vários eventos com o agro, né? Mas não vivencio o agronegócio como vocês, mas eu vejo muito técnico que o cara ele é muito técnico e nas convenções eles pedem para a gente fazer esses treinamentos para simplificar a comunicação, justamente por conta disso, porque a comunicação é aquilo que a pessoa entende, não o que eu falo, né? E vamos voltar lá na base. Canal, mensagem, emissor, receptor. Por que canal eu vou mandar essa mensagem para que o meu receptor compreenda? Mas se eu mando por um canal, vamos usar YouTube. Passei aqui, fiz uma mensagem rebuscada, né? Contei uma história sem um caminho lógico. Não vai adiantar, essa mensagem não vai chegar a esse receptor. Não vai ter a conexão. Não vai ter essa conexão. E é interessante porque quando a gente assiste o vídeo de um médico, por exemplo, que a gente pega e vê um tema que colesterol e ele simplifica com coisas do dia a dia, fica muito mais fácil. Só que certeza que num congresso, quando ele vai falar, ele tem uma outra comunicação. É exatamente, é adaptabilidade, então. Adaptabilidade. Vamos num exemplo clássico. Eu costumo dizer, e já ouvi também de outras pessoas, pandemia. Nós do agro, principalmente, por que eu digo nós do agro? Eu também hoje vivo do lado de lá da porteira, dentro da porteira, com os meus pais, com o meu esposo. A gente tem vivenciado a realidade na prática. A gente acompanha o final de vacina contra a febre aftosa no estado. A gente acompanha meu tio fazendo contagem de rebanho, a gente vai para dentro do curral. A gente sabe, por exemplo, o local certo de aplicar a vacina no gado. Então, assim, essa vivência é muito importante para nós. E eu falo assim, nós do agro amadurecemos talvez aí 10 anos em 2 de pandemia. Quantos sites, quantas redes sociais, quanto posicionamento. Talvez não estivéssemos preparados para tamanha pressa. Agora, o que a gente faz com essas redes que nós criamos? Com esses sites? Uma casa vazia? Precisamos produzir conteúdo. Precisamos de estratégias de comunicação para preencher essa casa que um dia foi investimento e que agora não tem mais volta. Nós precisamos continuar fazendo comunicação
de forma inteligente, aliando aí o que chamam hoje de híbrido, né? A offline e o online. E aí, por exemplo, quando eu falo de simplificar, hoje todo mundo sabe aqueles termos de durante a Covid, ninguém sabia o que era um oxímetro. Hoje todo mundo sabe. Hoje todo mundo sabe o que é um respirador. É verdade. A gente teve que aprender na marra. Então a gente pode se antecipar, de novo, se posicionar, adaptabilidade, a IA que está aí hoje. Hoje, para o empresário que está assistindo, uma comunicação estratégica, quais são os passos aí, 3, 4 dicas para esse empresário, para ele ter uma comunicação melhor? Lembrando que a Lu faz esse trabalho, está bem personalizado aqui para conversar com a nossa audiência, mas também não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, com treinamentos, workshops, com engajamento de time, tudo isso que vocês fazem com maestria. Mas para o empresário que está assistindo, como que ele pode melhorar o posicionamento dele? O que ele pode fazer? Pegar o Instagram dele, o YouTube, o que ele pode fazer para melhorar imediato? Aí algumas dicas, tudo que não vai ser imediato, mas que ele precisa dar um primeiro passo. Primeiro ponto, identidade e essência. Tal qual quando você tem uma cultura organizacional muito clara. Se você tem visão, missão, valores, seus princípios norteadores, que a gente sempre diz, né, por trás de um CNPJ há um ser humano. Então, seus princípios, as suas essências dão vida a essa empresa. Se você tem um CNPJ, você não tem ali as atividades, bases, o processo de você se comunicar, o seu posicionamento de comunicação começa a partir dessa identidade. Não adianta olhar o Instagram do coleguinha, o programa que passou na TV, a fazenda do Daniel, que é muito linda, que ele filmou lá. Beleza, você pode ter os seus arquivos, né, as suas imagens de drone que impressionam, você pode ter ali a sua imagem do gado, mas que mensagem você quer passar com isso? É a resposta que você tem que se responder. Isso está conectado com identidade. Está conectado com a sua identidade. Ótimo, eu tenho a minha identidade. Tá clara, Lu, agora tá claro. Como que o meu público conversa comigo? É pelo WhatsApp. 97% dos produtores rurais, por exemplo, e olha que eu estou falando de produtores rurais, onde a internet ainda não é 100%, a gente sabe disso no Brasil. 97% dos produtores compram através do WhatsApp. Quem dirá então quem é da cidade? Então eu tenho uma linha de transmissão. Não, meu público está no Instagram, meu público conversa comigo no Facebook. Aí sim eu posso dar uma olhada quais são as tendências da comunicação. São vídeos de 15 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 20 segundos. O que a rede social hoje está entregando? Tem que ter um pouco dessa noção, desse conhecimento. Eu não vou ser um expert, mas eu tenho o fluxo de informação. Uma visão assim para entender onde está pisando. A visão de águia, né? A visão de águia. Olhei ali de cima, beleza, dei meus primeiros passos, criei minha rede, minha marca está alinhada com os meus princípios, então eu me posicionei, tornei minha marca clara, já sei que conteúdos eu quero, onde eu quero chegar. Beleza, chegou um momento em que o controle não está mais nas minhas mãos. Mas agora sim eu sei que investir num processo de comunicação não é um gasto, e sim de fato um investimento que vai me trazer resultados. Vocês sabem que eu já verbalizei isso com vocês, com você, que sou marido. Teve um evento que eu fiz em Campo Grande, 2018, mais ou menos, 2019. E eu estava fazendo o evento. E na época eu não tinha vídeos para vender minha palestra. E tinha um rapaz com um celular filmando o evento. E ele falou assim para mim: eu vou produzir um vídeo para você. Na época, por exemplo, ele cobrou tipo R$600. A palestra na época, em torno de 8, 10 mil reais, não me recordo, mas eu lembro que ele cobrou R$600. Eu falei, cara, quase 10% da palestra, mas eu vou investir. Este vídeo, eu fechei muitas palestras só com esse vídeo, que é o que tem até hoje no meu canal. Tá lá, Vitor Hugo, palestra motivacional e tal.
é o vídeo que muito, porque ele pegou o vídeo, ele conseguiu através do vídeo, de 1 minuto e 40, 1 minuto e 44, ele conseguiu passar a mensagem, que era uma palestra de motivação, pegou 2, 3 depoimentos, e eu nem pedi na época. E aquele vídeo eu compartilhei com muitas pessoas, através daquele vídeo, muito retorno. Então, é exatamente isso, a comunicação é essa, além de um posicionamento, vai ter um ROI. Tudo é o retorno sobre investimento. E um vídeo bem produzido, que você consegue causar um impacto, que você consegue emocionar, que você consegue mostrar para as pessoas, é por isso que o investimento às vezes não é tão, depende do que é barato e caro, às vezes tá para cada um. Só que quando eu vejo o material de vocês, que vocês produzem, o cuidado que vocês têm com cada cliente, isso daí é magnífico. Caminhando aí para o final desse nosso bate-papo, a Lu, que também é palestrante e que chegou aqui para a gente ajustar a palestra, né, Lu? Vamos ajustar a palestra na Escola de Palestrante. Fico muito feliz porque você tem uma história de superação, de resiliência, de inteligência emocional, de comunicação, tem uma história incrível que eu sou fã e eu acredito que você vai continuar impactando muitas vidas. Você tem essa missão, a empresa de vocês mostra isso. Clique aqui embaixo no YouTube da Lu, vai lá no Instagram dela, eu chamo ela de Lu, que é a Lu do Agro, mas é a Luzene. Isso é incrível. Lu, deixa um recado especial então para todos. Tivesse um poder mágico, né? A gente fala muito da mágica. Eu tenho uma cartada para te dar, essa cartada que é uma dica. Qual é a cartada mágica para as pessoas que você pode deixar, uma cartada mágica de comunicação, de vida, enfim? Uau! Olha, pegou. Essa história de uma mensagem assim pega, viu, gente? Até o comunicador às vezes trava. Mas eu costumo dizer que comunicação é muito mais simples do que parece. Comunicar, quando a gente fala de cuidar de uma rede, de cuidar da imagem pessoal, às vezes a gente se preocupa com o outro. Ao invés de preocupar com será que vão me ver bem, será que vão me ver bonito, será que vão me ver a minha empresa, a grandeza dela, mostre aquilo que de fato é. Volto lá, mostre de fato a essência. Quem se conectar com você vai estar conectado com os seus princípios, de fato com a sua empresa. E a gente não agrada a todo mundo, isso é muito claro. Então, se deixou de seguir, se mudou o público, é o seu momento, é a sua fase. Seja você. Comunique isso de forma clara. Ótimo. Isso é comunicação estratégica. Isso é comunicação estratégica. Muito bem. Obrigado, Lu. Sucesso. Muito obrigada. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Desde que conheci o Vitor Hugo, todas as pessoas que eu vejo, que eu digo assim, você tem que conhecer o Vitor Hugo, vou trazê-lo aqui pra te conhecer. É aquela mentoria que pega na mão, que lê a sua essência, que faz um processo de comunicação e que organiza para você tudo de uma forma clara. Para mim tem sido um aprendizado. Eu costumo dizer que 2025 é o ano da minha vida, depois de uma história que nós passamos de amor, dor, gratidão, ressignificando nossas vidas. Esse é o momento da virada, principalmente da minha história, da minha nova fase, e eu costumo dizer, Vitor, você faz parte dessa história com a gente. A gente aprende um com o outro todas as vezes e é muito bom. E continue forte, levando a sua mensagem. Precisa de pessoas como você para levantar e ajudar as outras pessoas. As pessoas a gente está bombardeado de informações. A maioria das pessoas que entram aqui, elas chegam e a gente vê nitidamente que está com uma overdose de informação. O segredo é a ação. Nunca vai estar perfeito. A gente precisa dar o primeiro passo para ajustar, melhorar e sempre entregar com excelência, mas sempre vai ter um ajuste. E é exatamente isso, é a comunicação estratégica, o nosso network, que essa informação é justamente para você. Eu tenho certeza
que caiu algum insight, caiu alguma cartada aí de uma reflexão, pegue, anote, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Tamo junto. Gratidão. Sucesso.